Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com um educador físico, uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Ele já colaborou com a gente no podcast, mas no podcast do Luiz Espanhol, de atividade, de esporte, né? Falando um pouquinho da área dele. Gostei bastante do conteúdo que ele produz. E aí, a partir disso, comecei a seguir o trabalho dele. Sigo e escuto frequentemente o podcast dele, que eu acho super interessante. E aí resolvi convidá-lo, porque o cara já tem bagagem aí, tem mais episódios de podcast que a gente. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. Fábio, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Fala, Leandro. Fala, Rafa. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Satisfação aí estar num canal com caras tão especiais, né, na fisioterapia, mas acho que sempre essa conversa entre áreas é importante. Então, muito obrigado, cara, pelo convite. Eu que agradeço aí. E Rafael Criscalais, tudo bom, Rafa? Fui reescalado aqui no podcast. O Rafa finalmente apareceu esse ano, né? É, Estava lá no Pantanal, descansando, de férias, não participou dos dois primeiros, então agora, bem-vindo, Rafa. eu Feliz fui. ano novo. Obrigado. Eu fui reescalado aqui, gente. Feliz ano novo para vocês. É que a gente dá feliz ano novo até a primeira vez, né? Que você vê a pessoa. Exatamente. A primeira vez que Então, está aparecendo ao vivo, né? exato. Primeira vez em 2023. Então, feliz ano novo. Brincadeira. É, Mas esse é um tema bom, né? Eu acho que a gente já abordou esse tema parcialmente, né, não falando diretamente sobre ele, a gente já falou de pressão de exercício, a gente já falou, né, de, enfim, reabilitação, a gente já questionou a reabilitação apenas baseada, né, em exercícios resistidos, mas acho que hoje a gente vai poder aprofundar bastante nessa modalidade de exercícios e tudo que está relacionado a ela. perfeito. E eu acho que essa questão, esse tópico, né, o treinamento resistido, que é o que a gente vai conversar, é um tema que tem um grande overlap aí entre áreas. O fisioterapeuta trabalha com movimento, com carga o dia inteiro, o educador físico também por outras vias e outros desfechos. E a gente vai conversar, nada melhor, acho que eles têm uma base fisiológica muito mais interessante. Mas antes de qualquer coisa, Fábio, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho até dos seus projetos aí, como que você chegou nele, como que você pensou nele, né? Qual que foi essa grande necessidade de ter um podcast, divulgar, são podcasts rápidos, muito atuais, né? Artigos sempre muito interessantes, então, por favor. Legal. Bom, cara, eu sou o Fábio Dominski. Atualmente sou professor universitário, né, pesquisador aí na área de atividade física e saúde, mas eu geralmente não gosto de me apresentar assim, já falando o que eu faço, né? Mas quem eu sou é mais importante do que eu faço. Só que a gente gosta tanto do que faz que acaba se tornando parte da identidade, né? O trabalho. Eu acho que com vocês Uhum. também não é diferente, assim. E aí eu sou um cara que, pô, eu gosto muito de treinamento resistido, de musculação, né? De fazer e de estudar isso. Gosto também de, pô, comer uma bela pizza depois do treino, tomar uma cerveja, ouvir um sertanejo. Para mim essas coisas são sensacionais, assim. Se for com pessoas que a gente gosta, melhor ainda, assim. E ler, estudar, enfim, viajar, são coisas que eu curto muito, assim. E aí minha formação foi nessa área, né? Então da educação física, na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E desde 2010, então, estive envolvido, né, graduação, mestrado e doutorado, terminando em 2020, e sempre dentro de um laboratório de psicologia do esporte e do exercício. Uhum. Então, é, estudei diversos temas, na verdade, não sou um cara, assim, que fui fechado. Talvez quem já me conhece vê pelo podcast, que eu falo de diferentes coisas, diferentes temas, na rede social também, no Instagram. Quem quiser acompanhar, @Fábio Dominski lá, fique à vontade. E aí, por exemplo, no mestrado, doutorado, estudei qualidade, poluição do ar em ambientes com prática de exercício, né? E logo Legal. daí, no final, veio a pandemia, que exacerbou um pouco essa questão, né, da gente se preocupar com o ar que respira, uma vez que o vírus SARS-CoV-2 muito é transmitido pelos aerossóis, via o ar mesmo, né? Então, Uhum. esse foi um tema que eu tive lá uma trajetória legal, me levou para fora, fiz um estágio na Itália, enfim. Rendeu boas publicações também, né? É importante a gente tá ali publicando e enriquecer o currículo durante a pós-graduação em stricto sensu é importante.
Mas, nesse tempo todo, nunca me desliguei do chão de fábrica, né? Que a gente fala da academia de musculação, da prescrição de exercício, hoje bastante online, mas prescrição não é pessoal, e alguns temas vêm me chamando a atenção, né? Ao longo, Uhum, da época de estagiário em academia, de personal trainer, que eu já fui também, que é a aderência, a adesão das pessoas ao exercício, principalmente a musculação, né? A gente observa um grande número de academias, Brasil, segundo país no mundo, número de academias, mas uma rotatividade muito grande, né? As pessoas, sabendo da importância, mesmo assim não conseguem incorporar esse hábito, dá para dizer, como dentro do estilo de vida. Isso me motivou a uhum, estudar mais, motivação, estudar as variáveis psicológicas mesmo, né? Sempre tive dentro do laboratório de psicologia do esporte e do exercício, mas a gente acaba indo para outras temáticas e a base, né? Depois que eu fui olhar, pô, realmente, isso importa. uhum. Motivação, humor, saúde mental. Hoje as pessoas precisam mais do que nunca disso. Então eu tenho meus esforços de divulgação científica são bastante nessa área, assim. E aí criei podcast, publiquei um livro 2 anos atrás, justamente para divulgar a ciência da educação física, que é uma das melhores coisas da nossa área, na verdade, talvez até melhor do que infelizmente, talvez melhor do que a própria prática em si, né? A ciência tá lá na frente, enquanto Uhum, talvez a academia aqui na esquina está bem atrasada em relação a isso. E é um problema para os dois lados, na verdade. uhum. Então, isso tem me movido, isso tem me motivado bastante, assim, diminuir esse abismo que existe entre teoria e prática, ciência e prática, pós-graduação e campo profissional, assim, né? Então, minha atuação tem sido nesse sentido, sabe? Muito bom, Fábio. Então, eu vou deixar todos os links, né? Tanto do livro, tanto do podcast dele aqui. O episódio que ele gravou com esse espanhol, que é muito legal em relação, tem mais essa pegada mais de saúde pública, né? Que era o propósito do podcast do Luiz. Então, acho bem bacana vocês conhecerem a fala, todo o trabalho do Fábio, que é bem diferenciado, tá? Fábio, vamos começar do começo e vamos pensar, né, em bases fisiológicas, princípios, tipos, né, de treinamento resistido, né? Então, começa com a gente com uma introduçãozinha rápida aí sobre essa temática. Qual que é o ponto de partida que a gente precisa saber para falar de treinamento resistido? Cara, então é interessante até a terminologia. Esses dias eu ouvi uma Uhum, produção de um podcast de um pessoal da USP, que eu acho que é o Exercício é uma Droga, até um ótimo grupo de pesquisadores lá. E aí eles levaram um pesquisador que trouxe essa discussão de terminologia, que geralmente a gente fala treinamento resistido. E, uhum, na verdade, não há nenhuma tradução para isso. Se a gente for ver no inglês, né? Então vai ter treinamento de resistência, né? Resistance training, uhum, vai ter treinamento de força, e aí ele considerou até o mais adequado falar de treinamento de força, talvez. uhum, Sabe, eu acho que, e realmente, né? O componente da aptidão física que a gente está geralmente treinando de maneira mais tradicional, ou é força, ou é a composição corporal, né? Que pode ser hipertrofia ou emagrecimento, mas são objetivos comuns dos praticantes. E aí, isso me fez refletir, porque eu também utilizava bastante o termo treinamento resistido, e não é que ele é errado, mas talvez ele seja bastante aportuguesado, dá para dizer assim, pode né? ser. E aí, eu vejo que lá fora eles usam mais o treinamento de resistência ou treinamento de força, assim, né? Uhum, Mas se a gente pensar em hipertrofia, que é um objetivo comum, e eu sempre tenho batido na tecla que hipertrofia a gente tem que pensar que é saúde. Primeiro ponto é isso, um aumento de massa muscular do indivíduo, de qualquer indivíduo, seja ele um paciente ou um aluno, um praticante, um fisiculturista, é saúde, né? O indivíduo ter uma maior quantidade de massa muscular protege ele de diversas, o risco, né? O risco diminuído de diversas patologias, doenças, né? Incluindo o Covid-19, né? Tem uhum, boas evidências que já mostram isso, né? Estudos de associação. Então já começa por aí, a gente entender os mecanismos que levam à hipertrofia, né? Geralmente tem sido levantados três na literatura científica, né? Tensão muscular, estresse metabólico e o dano muscular mesmo, né? Então, são uhum, esses três mecanismos, assim, que tem, do ponto de vista fisiológico, explicado por que que a gente aplicar uma resistência contra o músculo pode trazer benefícios, né? E isso uhum. ainda tem que ser bastante elucidado, mas hoje eu vejo com bons olhos a ciência da musculação.
Perfeito. E aí, se a gente for pensar nas três teorias, né, eu acho que sempre tem essa questão, uma ou outra sendo comprovada no caso, né, ele existe alguma mudança prática propriamente dita, ou é mais para a gente entender o mecanismo e isso não diferenciaria tanto em colocar na prática essas teorias, né? Eu acho que, dependendo dos E até se achados. você puder, né, Fábio, explicar brevemente cada uma das teorias, eu acho que vale a pena para quem não tiver familiarizado, né? Com certeza. Então, é, eu acho que há uma mistura, né? É que nem quando a gente fala de exercício de saúde mental, por exemplo, a gente não consegue Uhum, definir um ponto. Ah, não, o exercício é por causa da dopamina que a gente se sente bem. É um conjunto uhum, de fatores, né? E isso acontece também com a questão da hipertrofia. À medida que a gente possa ver que um fator talvez seja mais importante do que o outro, e a gente tem até não visto isso, na verdade, a gente pode ser que, que as evidências têm nos mostrado que há realmente uma mistura equilibrada disso, a gente vai adaptar o treino, a gente pode adaptar o treino. Um exemplo talvez mais palpável disso é talvez um dos maiores mitos da musculação, que tem a ver com o contínuo de repetições, né? sim. Quantas repetições você deve fazer para cada objetivo? E a gente brinca lá com 3 de 10, 3 de 8, 3 de 12, 3 de 15. Tem outro podcast na educação física que é chamado 4 de 15. Então, de tanto que se repete isso, né? E aí, para aumento de massa muscular, a gente tem uma fórmula ali fechadinha. Você acreditava nisso? Nos livros tem-se isso, né? De 8 a 12, de 8 a 15, seria a faixa para promover estímulos para a hipertrofia. Hoje a Uhum, gente sabe que um corpo de evidências já mostra que não, né? Que a gente de 4 até 30 repetições, isso implica em diferentes intensidades também, geram bons estímulos de maneira similar para a hipertrofia. Ou uhum, seja, muda muito o jeito que a gente treina, abrange muito mais. Se a gente for dar um olhar de fora, a gente consegue ver, pô, a ciência da musculação, ela tá bastante abrangente, bastante inclusiva para as pessoas. uhum, Então, eu estudo um negócio chamado respostas afetivas. E as pessoas têm respostas afetivas diferentes, bastante individuais para como reação ao exercício. Então, uhum. você pode gostar de fazer 5 repetições com uma intensidade alta, com muito peso. Eu posso gostar de sofrer um pouquinho mais com o acúmulo de metabólicos ali no músculo, aquela acidez, com 15, 20 repetições. Uhum. Se a gente pensar em um olhar a nível populacional, precisamos considerar como as pessoas se sentem durante o exercício para que elas queiram repetir aquele comportamento, né? E aí, considerando que para um mesmo objetivo, que é muito comum, hipertrofia, pode-se realizar um trabalho de diferentes formas, começa a ficar Uhum. bastante interessante. E aí o profissional pode olhar, pô, a ciência como uma base muito boa para ele prescrever, né? Tem que ser. Uhum. Boa. E até indo, mudando um pouco até do roteiro, né? Você falou de algumas questões interessantes. Uma das grandes dificuldades do fisioterapeuta também está relacionada a essa adesão dos exercícios, né? E acho que essa resposta afetiva está diretamente relacionada, né? Então, até quando a gente brinca com essas questões de 3 de 10 e tal, pensar numa senhorinha que nunca fez exercício, você quer que ela ganhe força, né? E aí você começa a fazer um treino monoarticular com ela, provavelmente não é a melhor estratégia, porque ela, primeiro, nunca fez, ela tem uma sensação para ela totalmente nova e diferente, né? E aí eu queria entender, né, até do lado da educação física, do que vocês têm estudado, se tem a mesma dificuldade de rotina, né, e o que tem aí para ajudar nessa questão de adesão, aderência, que eu acho que é bem interessante. Então, uma das variáveis mais importantes, então, quando se fala de aderência, assim, os pesquisadores da psicologia do esporte e do exercício, principalmente, têm considerado o prazer, né? Prazer é Uhum, uma resposta afetiva, positiva, no caso, que leva uhum, as pessoas a quererem repetir aquele comportamento, né? uhum, Então, o prazer tem bastante a ver com neurotransmissores, né? A parte neurofisiológica mesmo, que a gente, pô, libera neurotransmissores interessantes a partir do movimento. Isso gera prazer, gera sensação de bem-estar, de euforia, muitas vezes, né? Euforia do corredor é um bom exemplo. Então, os uhum, pesquisadores têm considerado muito isso, né? Considerar o prazer na prescrição de exercícios. E aí, como uma resposta afetiva é muito individual, a prescrição de treinamento individualizada, ela ganha uma importância grande, assim. uhum, Principalmente
nas principais modalidades de exercício, que seria aí a corrida e musculação, digamos assim. A gente Uhum. tem como um parâmetro bem conhecido o limiar ventilatório, né? Então, a troca do metabolismo de energia na corrida, aeróbio anaeróbio, e aí o indivíduo, ele começa lá caminhando, correndo, ele, beleza, vai aumentando a intensidade e aumentando o prazer, uma sensação boa, ok. Uhum. Só que tem um momento que, para muitos praticantes, esse limiar ventilatório significa uma alteração na resposta afetiva para desprazer. E aí tá um Uhum. perigo. E aí talvez isso possa acarretar numa desistência, né? Na pessoa não querer repetir aquilo e tal. Já no treinamento de força, a gente tem bem menos estudos, assim, tá? Uhum. Respostas afetivas, a gente dá para falar que no treinamento de musculação tem talvez menos de 10 estudos, assim, tá? Então, Uhum. uma revisão sistemática reuniu, por exemplo, só 5 estudos, por enquanto. Tá. E aí a gente vê que, beleza, aumentamos a intensidade também, mas ainda não se sabe até que ponto esse aumento de intensidade não reverte o quadro de prazer para desprazer no exercício, assim. Isso é durante o exercício mesmo, Uhum. né? Eu Legal. até, às vezes, brinco com a galera que fica com o celular, né, durante o treino e tal, e para mim é Uhum. um distrator, às vezes pode ser interessante para uma pessoa que não gosta do exercício, mas muitas Sim, vezes isso omite ela de sentir as sensações positivas do exercício, que na musculação entendi. vai ser quando cessa o esforço. Então eu estou Uhum. fazendo lá uma série de 10, 12, 15, quando eu paro de fazer é que eu provavelmente meu corpo vai me proporcionar o prazer. E aí o indivíduo não Uhum. está atento a isso, ele está no celular, enfim, né, é uma questão aí para se explorar mais, assim. Tá? Mas Legal. resposta efetiva é um preditor, tem sido apontado como um preditor bastante importante da manutenção dos exercícios. Assim, o que eu li de mais recente mesmo, assim, na psicologia do exercício é sobre as respostas afetivas. Indo um pouquinho mais para trás na pesquisa, a gente tem as necessidades psicológicas básicas, que são, Uhum. inclusive, já investigadas no contexto da fisioterapia, né? A gente tem aí algumas produções que mostram a importância de, no programa de reabilitação, ou também no programa de treinamento, caso for tratar da educação física, dar suporte à satisfação das necessidades psicológicas básicas, que são 3: vínculo, autonomia e competência. Né? Então, na prescrição de treino, a gente precisa ter estratégias para isso. Eu Uhum. geralmente problematizo, pô, a gente tem estratégias e falar de treinamento resistido para muitas variáveis, né? Um praticante chega lá para mim, eu sei quantas séries o iniciante deve fazer, quantas repetições mais ou menos, o intervalo de descanso, a velocidade do movimento, a amplitude, possíveis limitações que ele tenha, beleza. A gente prescreve tudo isso na fichinha. Mas e Uhum. aí, será que a gente não está esquecendo do primordial, da base, que são essas necessidades psicológicas básicas e que elas dão base total para a motivação, né? Sem motivação ela não vai, né? Grande mito é aquele negócio de 1% motivação e 99% disciplina. Isso não existe, né? Então a gente precisa dar tratamento científico para motivação. E aí é a teoria da autodeterminação que a gente estuda, é a teoria mais consolidada, né, nesse aspecto, não só Uhum. para o comportamento de exercício, mas para vários outros, de trabalho, de relacionamentos. Então, é mais ou menos por aí. Respostas afetivas, necessidades psicológicas básicas para melhorar a motivação da pessoa, ou seja, para ela ter uma motivação mais intrínseca que a gente fala, a gente pode aí explorar mais isso também, sem dúvida. Eu Perfeito. acho que até comentar isso, né? Você acabou complementando um pouco, mas eu ia perguntar o papel dos motivadores extrínsecos, porque, enfim, né? Eu acho que a gente lida com, especificamente nós da fisioterapia, lidamos com pessoas onde não necessariamente o prazer vai estar presente na prescrição, né? Dependendo Uhum. do caso, muitas vezes tem outra conotação ali, né? A realização de O exercício, inverso até, né? às vezes até você está expondo a pessoa justamente ao contexto em que ela, enfim, né? Tá desconfortável, ela tem medo e por aí vai. Uhum. Enfim, eu acho que a minha dúvida é se existem fatores de motivação extrínseca que podem ser utilizados, até como um complemento nessa fase onde talvez os intrínsecos. Eu entendo que vão ter intrínsecos, por exemplo, mais relacionados a retomar um momento de vida, ou um nível de capacidade funcional, isso também acaba entrando, né? Mas a parte talvez do prazer não seja tão forte. Verdade. E, enfim, e será que tem outras estratégias, né, que a gente pode usar, por exemplo, relacionadas a metas, né? Enfim, a como trabalhar isso? Porque na tua fala, Fábio,
sei lá, eu conversei há um tempo atrás com alguns nutricionistas que me falaram que, poxa, a revolução da nutrição foi entender que o papel do nutricionista é menos técnico e mais comportamental, Uhum, né? No sentido de que é menos entender sobre especificamente a parte teórica, os mecanismos de ação, e mais entender como fazer com que as pessoas consigam incorporar dietas para os seus objetivos no dia a dia, né? E eu acho que na tua fala me bate algo muito parecido. Então, Exatamente. enfim, né, para a gente não devagar aqui, vamos começar pelos extremos, então, porque, É, enfim. cara, a gente tem que reconhecer que é inerente que as pessoas vão buscar, provavelmente, na maioria das vezes, o exercício, ou a musculação, treinamento, qualquer forma de exercício, com motivações extrínsecas, né? E isso não uhum, é ruim mesmo. Isso não é danoso para a saúde, isso é natural, assim. Por imagem corporal, insatisfação, às vezes, com a própria imagem, por condicionamento físico, né? Ele quer melhorar num esporte, pela própria saúde também. E o prazer está longe ainda, né? A gente nunca fez musculação. Como é que vai ser motivado intrinsecamente se a gente não sabe se vai sentir prazer ou não, né? Uhum, Então, realmente, é, na fisioterapia, isso se exacerba ainda mais, sem dúvida. O indivíduo, ele não sei se vai ter um pouco de prazer numa sessão de fisioterapia, realmente não sei dizer, assim. uhum, Mas ele pode se sentir muito competente, né? Que é uma das necessidades psicológicas básicas. E ele se sentindo competente lá, ele, dentro da própria sessão, ele talvez queira repetir aquilo e ter um feedback do fisioterapeuta, enfim, para ele sentir que está evoluindo, isso é uhum, fundamental. O vínculo social também tem se mostrado nas pesquisas um forte preditor, principalmente para pessoas iniciantes em academia, né? Então, você estabelecer relações sociais, parcerias de treino, amizades, treinamento em grupo facilita. Às vezes, na fisioterapia vai ser o paciente e o profissional, mas também é uma possibilidade de vínculo social, né? Para isso ir internalizando. Então, já que começou, uhum, claro, com fatores extrínsecos predominantes para a pessoa começar o comportamento, a gente precisa, de alguma maneira, melhorar a qualidade dessa motivação. E isso a gente chama de internalização, que é a transformação de extrínsecos em intrínsecos. Mesmo legal. assim, ele vai ter aquela motivação extrínseca sempre, né? A gente vai ter presente aquilo sim. ali. E a outra é a autonomia. De algum modo, o paciente participar do processo. Uhum, E, e eu vejo a Thaís, que é minha namorada fisioterapeuta, ela se preocupa com isso, porque às vezes há uma prescrição online ali para o paciente fazer alguns exercícios em casa, e isso é bem importante, mas ele não se sente motivado. E às vezes ele não participou do processo, ele não entende muito bem por que ele está fazendo aquilo. Há algumas falhas ali nesse processo, e aí o paciente acaba não tendo aderência também no tratamento, assim, né? Talvez ele só queira aquele tratamento mais passivo. Talvez eu até sim, discuti com ela que seja algo mais cultural, né? Que se criou dentro da fisioterapia, né? Não sou o melhor cara para falar disso, mas há uma necessidade de uma transformação, assim. Se a gente se basear nas necessidades psicológicas básicas, há muito para evoluir, né, na minha visão, uhum, assim, tanto no contexto da reabilitação quanto do exercício da educação física. E aí uma nova necessidade psicológica básica tem sido investigada, né, nos últimos anos por pesquisadores aí da psicologia do exercício, que é a de novidade. É você uhum, apresentar uma novidade, algo novo que o aluno, o paciente, saia da rotina e se interesse por aquilo. Também para sim. se sentir competente. Mas muitas vezes ele pode entrar até num estado de flow, né, que é aquela completa imersão no exercício. E isso é o ouro da motivação intrínseca, na verdade, né? Então ele está Uhum. totalmente focado naquilo e não pensa mais em outra coisa ali naquele momento, com total energia, com total disposição. Isso é motivação do mais alto grau do mais alto nível, melhor qualidade, assim. E é legal o vínculo, né? Porque se sentir capacitado tem muito a ver com autoeficácia, Exato. que é uma variável que a gente sabe que para nossa área é mediadora de efeito, é Uhum. fator preditivo para a gente saber quem vai evoluir bem com o processo, né? Que é justamente isso, né? A crença que a pessoa tem na capacidade dela de ter controle sobre a própria situação. Uhum. Então, isso é E interessante, eu né? acho legal, Fábio, porque ele vai de acordo, eu acho que existe um equilíbrio, né, do que a gente tem falado, eu aprendi muito com o Rafa, principalmente em relação ao controle motor, aprendizado motor, né, o fisioterapeuta, eu não sei, o educador físico eu acho que também vai por essa linha, né, de às vezes ficar complexando e fica um grande malabarismo o exercício, né, não tem uma necessidade específica, literal,
mas ao mesmo tempo isso não impede que o exercício seja desafiador para que essa competência consiga acontecer, ele se sentir desafiado e ele conseguir uma conquista, né? Porque se a gente for pensar, muitas vezes a gente passa um movimento simples e até aquele excesso de correção que a gente faz, ele é desanimador. E o cara fala assim, cara, eu não sei fazer isso, né? Então ele sai mais frustrado e se sentindo torto, né? Totalmente, né? Sem competência para fazer aquilo, e isso acaba desestimulando, né? Então eu acho que é legal a gente explicitar isso para mostrar que existe um equilíbrio do que a gente vai complexar o exercício, não deixar de Qual ser o objetivo, né? desafiador, O com qual objetivo de completar. objetivo que a gente quer chegar, né, Fábio? Cara, isso a gente chama de frustração de competência nesse caso. E o Uhum, feedback do profissional é fundamental, cara. Quer ver o perfeito. iniciante, né? O iniciante às vezes tem medo de se movimentar, tem medo de pegar Uhum, peso na academia, ele tem uma série de medos, assim, já construídos na cabeça dele ou socialmente. E aí o discurso do professor é fundamental, né? Do profissional ali uhum, que está presente, cara. Tem que ser um discurso, assim, encorajador, mas no ponto certo, né? Até a gente precisa ter um equilíbrio entre o nível da demanda e a competência do aluno. Ele vai ter que olhar aquilo ali e mediar isso, né? Mas é uhum. fundamental que o discurso seja encorajador, seja evitar pressões, né? Evitar um discurso assim que acarrete medo, ansiedade, angústia na pessoa, que ela tem que fazer as coisas, né? Eu acho que o Uhum, comportamento de exercício, se a gente pensar na educação física, ele é voluntário, né? A pessoa faz se sim. quer. Sim. Então, ninguém é obrigado a nada. Então já começa por aí, assim. Há uma necessidade de adaptação grande, assim. Que legal, que legal. E até indo, né, para uma das perguntas que realmente estava no roteiro, Fábio, eu acho que entender, né, como que está a ciência em relação ao treinamento de força, né, já que é o nome mais adequado, vamos usar ela. Então, como é que tá? A gente ainda está discutindo em relação a qual tipo de protocolo é mais vantajoso, ou a gente está indo realmente para esse lado mais comportamental, né? Acho legal você fazer esse cenário mais geral, porque eu imagino, né? A gente pode desde testar protocolos para ver qual que seria o mais efetivo para algum desfecho específico, que pode ser de força, de hipertrofia, de alguma outra coisa, ou ir para um outro lado mais a longo prazo de saúde e outras questões, né? Então, qual que é o cenário hoje que a gente tem do treinamento de força na ciência? Bom, o panorama geral ainda é muito focado à base fisiológica mesmo, assim, a base, Uhum, né, de, pô, o que dá mais resultado, visto que a população se interessa muito por hipertrofia ou emagrecimento. Então, uhum, realmente, os pesquisadores, os mais produtivos na musculação, se debruçam sobre isso, sobre protocolos de treino. É, hoje, já devido ao grande volume de publicações, muitas revisões temáticas e meta-análise, né, debatendo, então, pô, máquinas ou pesos livres, por exemplo, é uma sim. discussão coerente, né? As pessoas acreditam, talvez, que um é melhor que o outro. A ciência consegue mostrar que ambos são efetivos, um não é melhor que o outro. Isso é uma boa notícia. Então, um Uhum, complementa o outro, na verdade, e isso impacta direto na prescrição, né? sim. De novo, gosto, preferências pessoais. Se a gente for ver uma prática baseada em evidências, precisamos considerar as preferências, as necessidades do aluno. E se ele, uma questão numa anamnese primordial para mim é isso, o aluno não gosta de algum exercício, ele odeia algum exercício, a gente precisa saber. Ou ele gosta Uhum, muito de outro, a gente precisa saber isso, cara. Sabendo que ele é sim. que outros pesquisadores da área de psicologia comportamental viram que a desistência nas academias nos primeiros meses é muito grande Uhum, mesmo, a gente precisa saber isso. A gente precisa se Legal. debruçar disso, assim. Então, são grupos de pesquisadores, está bastante separado isso na minha visão ainda, que têm se preocupado com as questões de adesão e aderência. Parte, né, motivacional, psicológica, e aí tem um grupo de variáveis forte. A motivação, uhum, as necessidades psicológicas básicas, a autoeficácia, competência, enfim. Mas está um pouco separado ainda. O foco, o volume maior se dá nos aspectos de treinamento, né? Periodização, volume de treino, intensidade, baixa carga ou alta carga. É melhor treinar pesado ou é melhor treinar já com treino fofo, que popularmente se chama assim, né? uhum, Então, cara, tem evoluído muito a, uhum. a ciência da musculação, muito mesmo, assim, bons trabalhos. E isso é bom, isso é muito bom. Legal. Eu sempre comparo assim, ó, eu gosto de estudar o CrossFit, que é uma modalidade Uhum,
sucesso para mim, assim, né? O a gente chama de fitness funcional hoje, a gente até criou um nome lá com o Ramires Tibana, que é o maior pesquisador no Brasil, a gente escreveu como se deu um novo nome para o CrossFit para não chamar com essa marca. E Sim, lá eu vejo essa modalidade crescendo muito mais mergulhada na ciência do que já foi a musculação, né? Claro, é legal. muito mais recente, mas os praticantes, os próprios profissionais, eles já usam a ciência Uhum, na prática, no discurso, até para se proteger, né? Uma vez que tinha um mito muito comum que é do CrossFit lesiona, machuca e é perigoso, enfim. Então já cresce diferente. A uhum, musculação está tendo que correr atrás agora, eu acho, sabe? Para se embasar melhor, assim, cientificamente. Falar o nome de um grande pesquisador que vale a pena acompanhar, o Brad Schoenfeld, um norte-americano hoje que é o cara que mais produz artigos de altíssima qualidade sobre musculação, assim. Muitas uhum, revisões temáticas com meta-análise sobre cada uma das variáveis, né? Se a gente for ver lá, volume de treino, intensidade, cadência, intervalo de descanso, a periodização, amplitude de movimento, tudo isso vai estar diretamente numa fichinha de treino lá, se a gente pegar, vai ter cada uma dessas variáveis. E para cada uma delas a gente tem um volume de conhecimento bastante já produzido. uhum, massa. E uma das coisas, assim, que, colocando muito para o nosso contexto, né, e aproveitar todo o seu expertise, a gente estuda muito pouco a questão da periodização, né? E hoje a gente entende muito bem que a melhora do paciente, ele não tem uma relação direta com ganho de força, grande parte das vezes, e isso acaba não sendo uma variável que a gente precisa ter como foco, o ganho de força. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que diversas vezes é necessário ganhar força, né? E o fisioterapeuta muitas vezes usa essa questão do trabalho de força. E eu até queria entender, assim, você, né, vista de fora, acompanhando sua namorada, o quanto isso está adequado, não está? Porque muitas vezes a gente tem essa variação do tempo que a gente fica com o paciente, né? Eu, particularmente, se eu percebo que é um paciente que ele não pratica, não tem nenhum déficit muito explícito de força, eu vou muito mais para o lado, obviamente, de movimento, sem preocupar com carga, e acabo ganhando o que precisa em relação à confiança, devolver função e outros aspectos, né? E aí eu queria entender um pouco, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem pacientes como um pós-operatório de LCA, que a gente tem uma tendência de ficar com ele por 9 meses, né? Então, tem um período grande, um outro cenário, onde a gente pode realmente pensar e falar que a gente está fazendo um treinamento de força, de hipertrofia, até pela questão da recuperação pós-cirúrgica, né? Então, o que que a gente pode falar que sim, que não? Qual que é o tempo que a gente precisa falar que a gente ganhou de força, né? Quais são, vamos colocar alguns pingos nos is aí, Frequência, né? Eu acho que isso é legal frequência, de né? abordar mesmo. Boa. Então, por favor, Fábio, vamos usar a sua expertise aí. Bom, então, olhando assim, uma pessoa que está começando ali algum treinamento de resistir, treinamento de força, a gente já observa um aumento da força nas primeiras semanas, né? Sim. Isso é bem evidente, o praticante já consegue aumentar os pesos bem rápido, são adaptações neurais, importante. E já é um Uhum. resultado, né? A gente até pode. Muitas pessoas não percebem isso, já é um resultado, não precisa ser só o resultado estético que vai motivar a pessoa, tá? Mas é fundamental. Em relação à periodização, hoje, para hipertrofia, a gente não tem evidências científicas apoiando muito o Uhum. uso de periodização. Para Tá. força, não. Para força, a gente sabe que é mais vantajoso você periodizar o treino, você organizar o treino num calendário por geralmente por mês, eles colocam assim, né? O Uhum. mesociclo, que é uma parte intermediária, né? O macrociclo seria, por exemplo, 6 meses, 12 meses. Mesociclo, ali a questão de meses, um mês. E os microciclos, as sessões semanais ali, enfim. Tá. Há uma divisão dessa forma, assim, clássica na educação física. Tradicionalmente, eu particularmente não estudo muito isso, mas se baseava muito as periodizações a partir do esporte, atletismo, russos, essa escola europeia, enfim, tinha várias vertentes assim, né? Para o praticante comum, assim, hoje, a gente pode ter essa limitação de você, beleza, organizar o treino em 6, 8 semanas e deixar de fomentar essas necessidades que ele pode ter, que são psicológicas, né? Como a novidade. Teve Uhum. até um artigo interessante
publicado numa revista da Frontiers, acho que foi, que comparou, né, rotina fixa, ou seja, treinamento de força com exercícios pré-determinados e tudo certinho ali para 8 semanas, eu acho que foi, e uma rotina variável. Então, através de um aplicativo de celular, eles variavam o exercício, toda a sessão mudava. Uhum. Nas comparações ali, nas adaptações musculares, força e hipertrofia, não houve diferença. Que legal. O que houve a diferença só foi na motivação. Uhum. Legal. Variou mais, como esperado, se motivou, teve uma motivação intrínseca maior, ou seja, motivação de melhor qualidade assim para aquela atividade, tá? Então, a gente sabe que hoje para hipertrofias diversas intensidades podem ser utilizadas. Não é Uhum. aquela fechada que seria de 60 a 75% de um RM, que varia de 8 a 15 repetições. Não, a gente extrapola isso, vai de 4, 5 repetições até mais de 30 repetições, e a Uhum. intensidade percentual de um RM varia muito. Mas se o indivíduo quer ganhar força, ele realmente tem que fazer força, né? Então, uma pessoa que quer ganhar força provavelmente vai se dedicar ali de 1 a 4, 5 repetições, com um intervalo de descanso grande, né, para recuperar os sistemas energéticos utilizados, são diferentes, né? Então, isso já se tem mais claro, assim, né? Intensidade, o volume de treino para hipertrofia é uma variável muito importante, número de séries por semana, né? Hoje a gente não sabe um ponto ideal, faça tantas séries por semana para tal grupo muscular, mas a Uhum. gente tem aproximações baseadas nos estudos, que seria de 12 a 20 séries por semana. Tá. E você quer dar uma ênfase em tal grupo, tem um desequilíbrio, você precisa trabalhar um grupo muscular mais que o outro, você aumenta o volume desse grupo naquela semana, naquele treino, né? Geralmente a gente Uhum. divide 6 a 8 semanas cada periodização, assim, cada organização, né? O que mais? Uh, a gente depois pode falar de progressão de carga, né? Também, como que esse avanço pode Super. ocorrer, assim, essa evolução. O indivíduo iniciante começou ali, e aí, depois, como é que ele vai fazer o próximo treino, variar exercício, enfim, são muitas variáveis. Esses dias Sim. até me perguntaram essa semana no Instagram se eu recomendava algum aplicativo para pessoa que treina numa academia com baixa orientação, né? Que hoje é comum as Uhum. academias de baixo custo, nem sei, né? Acho que nem são mais de baixo custo, mas com pouca orientação profissional. Eu falei, cara, contrate um serviço de personal trainer, preferencialmente, Uhum. ou então uma consultoria online de qualidade, individualizada, porque olha só essas variáveis, são muitas, cara. Uhum. A gente precisa estudar cada uma delas. Claro, a ciência hoje tem bons direcionamentos para a gente, assim. Maravilha. E até só para tirar uma dúvida, então, Fábio, que você comentou, né? Vamos pensar em ganho, né? Força e hipertrofia, beleza, são desfechos diferentes, mas em hipertrofia especificamente. Ah, bom, o número de repetições parece não ter um papel tão importante assim, né? Enfim, séries e repetições. Séries e repetições no sentido de quantas repetições vão ser feitas dentro da série. Uhum. Bom, parece que também a periodização, você falou que pelo menos para a hipertrofia não é uma questão tão clara, né? Ainda tem dúvidas sobre se isso é relevante ou não é. Ah, mas assim, com relação ao número de séries por semana, tem alguma evidência de que dividir isso em, por exemplo, mais dias de treino é mais benéfico do que isso ser aplicado de forma intensa, né? Porque eu fico pensando, muitas vezes tem aqueles mitos, né? De, poxa, tem que trabalhar esse grupo muscular X vezes por semana para a gente gerar o efeito, né? Então, esse estímulo ser entregue de uma vez ou de forma diluída, isso muda, por exemplo, né? Porque eu já entendi que a intensidade e a quantidade de repetições não são tão importantes assim, pelo que Uhum. você falou. É, em relação à frequência, a gente tem um comportamento parecido, Rafa, porque Ah, os pesquisadores eles estavam interessados nisso, né? Pô, será que eu tenho um volume de treino de 20 séries por semana? uhum. Vale a pena, será, eu dividir em 2 sessões semanais? Para força pode ser uma boa. Para hipertrofia não muda. O que importa mesmo é o volume total durante a semana. Então, Uhum. algumas comparações entre 1 vez na semana, 3 vezes na semana e 5 vezes na semana, com o volume equalizado, né? Então, a grande preocupação de quem faz pesquisa nessa área é equalizar o volume, deixar todos os grupos Uhum. testados com o mesmo volume, que a gente sabe que é uma variável poderosa. E aí não houve diferença. Há uma evolução, mas sem diferença entre quem treinou 1 vez, 3 vezes por semana ou 5, assim. É claro, o indivíduo que está em progressão
talvez ele não consiga dar uma boa qualidade, né, na mesma sessão. A fadiga acumulada faça com que ele perca qualidade ali e tal. Então, é Uhum. interessante, às vezes, dividir, fazer, respeitado ali o intervalo de descanso para recuperação muscular. Outro estímulo na semana pode ser legal, né? Legal. Vai variar, vai variar. Mas a frequência não é tão importante assim. Tanto que teve uma revisão publicada há pouco tempo, que é sobre o mínimo estímulo necessário para você manter o que você já ganhou, tanto em força quanto em hipertrofia, né? Uma pessoa que entra de férias, por exemplo, ela não vai querer ir muito para academia ou vai viajar e não vai ter muitas oportunidades de e também não quer perder o que ganhou durante o ano. E aí são Uhum. necessárias apenas 4 séries por semana, Tá. tá? Tentar Legal. manter a intensidade, ou seja, o peso que já era realizado, mas apenas 4 séries por grupo muscular. As repetições eles sugerem de 6 a 15, mais ou menos, que é a intermediária, que a gente reconhece que na maior parte do tempo a gente vai trabalhar com essa, esse intervalo de 6 a 15 para quem quer hipertrofia, principalmente, mas que não é muito, né? 4, 5 séries por semana para cada grupo muscular é bem pouco, assim. Sim. E a pessoa consegue manter os níveis de força e hipertrofia já conquistados. Isso é legal. Interessante. Massa, massa. Interessante. E acho que para fechar, né, como último tópico, acho que é a questão de carga, né? Como começar, calcular se a gente ainda está nos RMs ou se já tem alguma forma diferente, né? E principalmente como progredir. Acho que é o último tópico bem interessante para a gente fechar essa conversa. Então, estamos ainda no RM, a gente tem algum jeito diferente, né? Porque a gente na fisioterapia, muitas vezes também tem uma dificuldade até de calcular o RM pela queixa do paciente, pela dor, pela região, né? Mais sensível. Então, o que que a gente tem nessa parte aí de carga e progressão? Talvez, Foucault, a primeira questão é a gente abrir o horizonte em relação à carga, né? Na musculação a gente tem Uhum. muito isso que vai ser diretamente relacionado ao peso, aumentar peso. Pegava 10 quilos, agora eu vou pegar 15. Sim. Beleza? Essa é uma das formas de progredir carga, sem dúvida. Uma bem relevante, para aumento de força, principalmente. E isso é uma delas, né? Intensidade de carga. Hoje a gente, quando fala de percentual de um RM, é uma limitação, né? Porque a gente não consegue testar muito, a gente não tem esse tempo hábil nas Uhum. academias para testar. Pode-se utilizar também percepção de esforço, né? Escala de Uhum. Borg, enfim, eu acho que talvez seja um caminho mais rápido, mais fácil, considerando aí que a maioria não é atleta, pode servir tranquilamente, assim, tá? Uhum. Indivíduos iniciantes, talvez o que menos tem que se preocupar é com a carga, né? Ou melhor, o peso do exercício. Né? Uhum. É desejável um aumento de força, é natural aumentar a força. A gente espera depois outros resultados morfológicos, que são adaptações na estética, beleza. Muitos indivíduos podem se sentir competentes através da progressão de carga. E aí está um ponto-chave que vale a pena estudar, que é como realizar isso. São várias Uhum. maneiras, implica diretamente na motivação da pessoa. Tem um livro chamado Personal Trainer Avançado, e eu traduzi aqui, acho que não tem em português, é Advanced Personal Training, do Uhum. Paul Hughes e o Brad Schoenfield, que é esse cara que eu falei antes. Eles têm lá um capítulo sobre progressão de carga, eles levantam 9 formas diferentes de progredir carga. Eu não vou lembrar agora todas, mas a primeira que eles colocam lá é a intensidade de carga mesmo, você aumentar o peso. Uhum. É, há parâmetros, por exemplo, em relação a outra progressão de carga, em relação ao volume, por exemplo, você aumentar o volume de treino. De uma Uhum. periodização para outra, cuidar para não ultrapassar 10 a 20%, manter dentro disso. Senão, Certo. né, provavelmente o indivíduo vai sentir uma dor muscular muito grande, risco de lesão maior. Então, já se tem Uhum. alguns parâmetros aí para evolução. Então, aumento do volume, o aumento da intensidade, claro, aumentar o peso. A gente tem o que mais? O aumento do esforço mesmo, né? O praticante observar com a mesma carga, com a mesma intensidade, um menor esforço. Ele evoluiu, né? Em resistência muscular localizada, ele evoluiu em força. Melhoras na técnica, isso é importante. Tem algo hoje bastante investigado na ciência da musculação, que é a conexão mente-músculo, né? Uhum. Alguns fisiculturistas trazem isso, inclusive, que é você conectar sua mente ao músculo, e isso você provavelmente vai conseguir melhor com cargas leves ou moderadas, né? Peso baixo mesmo. Isso tem bastante a ver com consciência corporal e
tem bons estudos já mostrando melhora da hipertrofia, baseado nesse tipo de abordagem, né? Legal. Nada, por exemplo, você apenas levantar o peso, né? Ou, né? Tem um clássico estudo desse próprio pesquisador que fez isso, né? Testou homens na cadeira extensora e na flexão de cotovelo. Um grupo era orientado a simplesmente fazer força, então eles falavam para eles só para levantar o peso mesmo. E o outro Uhum. grupo falava para squeeze the muscle, né? Então, contraia os músculos com concentração e tudo mais. Algumas semanas depois, eles viram que o grupo que esmagou os músculos ali teve um aumento de 12% na hipertrofia do bíceps e o outro grupo 6%. Isso foi estatisticamente diferente, assim, né? Legal. Significativamente. Na extensora, no membro inferior, não tivemos isso. E aí os Hum. próprios pesquisadores colocam que provavelmente é devido à capacidade dos praticantes, né, da baixa capacidade dos praticantes de contrair o quadríceps. É difícil, realmente. A gente tem, talvez a nossa evolução nos permitiu maior percepção nos braços e não tanto das pernas. Uhum. Talvez seja muito mais fácil jogar handebol do que jogar futebol, sei lá. Não no Brasil, mas enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí a explicação deles, mas já é uma forma aí, o conexão mente-músculo que vem sendo bastante explorada já. Outras questões, amplitude de movimento, aumentar, Uhum. progredir, né, dessa forma. A cadência de movimento, que implica na variável de tempo sob tensão, é importante também, né? Hoje recentemente foi publicada uma meta-análise que mostra que de meio segundo até 8 segundos, uma repetição, a gente tem o mesmo resultado em hipertrofia, né? Uhum. Alguns pesquisadores até defendem a ideia de que a gente tem que evitar repetições acima de 10 segundos, tá? Pode ter uma perda no desempenho aí. Apesar de que é difícil, né? 10 segundos cada repetição, o cara vai ficar bastante tempo fazendo exercício e vai ser chato, né? Além de tudo, assim. E os Uhum. métodos avançados, né? Que aí, a partir do indivíduo evoluindo de intermediário para avançado, a gente consegue explorar métodos intensificadores do treino. Isso Uhum. aumenta a sobrecarga, aumenta a carga também. E também tem um aspecto motivacional que é importante, né? Novidades, um drop set, um biset, um rest pause, são muitos métodos que hoje tem na musculação diferentes nomes e Uhum. muitos deles carentes ainda de evidências científicas consistentes, mas outros já se mostram boas opções, assim. Tá? No geral, progressão de carga, assim, dei um apanhado, a gente pode ir explorando mais. Muito bom, muito bom. Fábio, infelizmente a gente está indo para o final da conversa. Acho que a gente passou por diversos pontos. Eu tenho certeza que todos poderiam ser aprofundados muito mais, né? A gente falou várias coisas, acho que realmente em breve voltaremos a conversar. A gente tem uma parte final assim que a gente gosta de fazer. É quase uma pegadinha com a pessoa, mas é mais para fazer um resumo que a gente chama de 3x3. E a ideia, inicialmente, eu vou falar um de cada vez, e aí você vai falando, tá? De forma bem resumida, quais são os três principais tópicos que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre treinamento de força, né? Então, lista para mim os três principais tópicos aí. Cara, eu acho que é entender a ciência da musculação, né, como abrangente, atual, inclusiva mesmo, né, para as Uhum, pessoas treinarem, assim, e aí pensar na progressão de carga de diferentes formas, não uhum, só com o aumento do peso, tá? certo. E ter a consciência das principais variáveis do treino ali, né? Tanto para Uhum, volume quanto para hipertrofia quanto para força. Né? Para força, o que realmente importa é a intensidade. Então, se uhum, você quer ganhar, você vai ter que ganhar força, realmente vai ter que aplicar uma intensidade mais alta e progredindo isso. E o volume, ou seja, geralmente representado pelo número de séries semanais para hipertrofia. E aí, não importando tanto se é uma vez na semana, duas, três, ou se é com baixa carga ou alta carga de intensidade mesmo. perfeito. E agora vamos pensar em três mitos do treinamento de força. Então, o que que a gente precisa largar de mão aí e tentar desmistificar o mais rápido possível? Boa. Cara, um dos mais atuais é falha muscular concêntrica. Hum, Isso se popularizou aí nos últimos anos, de que o indivíduo teria que atingir a falha muscular concêntrica. Falhar, né, até um ponto que mecanicamente fica meio impossível de completar o exercício, ele tem que parar ali, e para ter resultado. A gente vê nas comparações bons estudos hoje, que mostram que não há diferença entre treinar uhum, com falha, sem falha.
apesar de que pode ser um mecanismo motivador para indivíduos mais intermediários, assim. Segundo mito, talvez seja o das repetições mesmo ali, né? Ou a intensidade, que a gente pode falar consequentemente da intensidade. Altas e baixas cargas servem para hipertrofia. Para força, altas cargas são desejáveis, é claro. Se o indivíduo quiser hipertrofia e gostar de treinar com baixa carga, com peso mais leve, é desejável que ele chegue mais próximo da falha, ou seja, que ele tenha um nível de esforço maior. Tá? Os estudos Perfeito. que mostram que há efeito similar de alta e baixa carga tem esse detalhe aí, que o indivíduo precisa realmente fazer um esforço e que às vezes gera uma resposta afetiva aí não muito boa. Eu, particularmente, não gosto muito, né, de sofrer, assim, né, com baixa carga e aquele número alto de repetições que não acaba mais e há um sofrimento ali. Né? Então, considerar isso também para o praticante é importante, assim. Talvez o terceiro mito seja máquinas e pesos livres, assim. Uhum. Então, né, há uma similaridade nos efeitos. É claro, quer ganhar mais força em um exercício? Faça naquela especificidade, né? Naquele supino reto com barra, se você quiser, um agachamento livre, enfim. Há uma especificidade, mas para hipertrofia não é algo que tenha claro hoje. É melhor treinar com barra, com pesos livres ou máquinas. Há Uhum. uma necessidade de complemento aí na minha visão, né? Num treino mais completo, assim. Perfeito. E agora, para fechar, três coisas que a gente precisa descobrir sobre o treinamento de força. Então, o que que a gente ainda não sabe e a gente precisa investigar em estudos futuros. Legal, cara. Hoje a gente ainda está num debate bastante acalorado sobre a necessidade de exercícios isolados, ou seja, Uhum. uniarticulares. Tem pesquisadores que ficam realmente num embate forte, defendendo multiarticulares como suficientes já, então você não precisaria isolar bíceps, tríceps e vários outros grupos musculares, e outros já que complementam. Esse trabalho talvez seja interessante de você, e aí considerar, claro, as preferências individuais, mas acho que ainda se precisa avançar em relação a isso e há espaço para isso ainda, assim. Sem dúvida, a ciência da musculação precisa se dedicar e aí um volume maior mesmo nos aspectos psicológicos, Perfeito. né? E aí a resposta afetiva é um exemplo, assim, Uhum. de resposta que a gente tem e tudo mais. E eu acho que a neurociência também da musculação poderia avançar um pouco mais, assim. Grande parte dos trabalhos é sobre o treinamento aeróbio, com Uhum. corrida, esteira e tal, né? O ambiente controlado em esteira. Então, a musculação hoje está crescente, mas ainda não pode ser comparada ao volume de produção científica do exercício aeróbico, né? Legal. Então, hoje, eu até li um texto semana passada de algum grupo de pesquisadores que defende que mais ênfase deve ser dada pelos pesquisadores e pelas políticas públicas na recomendação de treinamento de força, que a OMS dá. Então, Uhum. lá tem 150 minutos de atividade aeróbia. Mas o detalhe é que tem 2 sessões semanais de fortalecimento muscular, que são necessárias para a população em geral, mas para gestantes, para idosos, para adolescentes, enfim. E às vezes as pessoas esquecem, né? Claro, o público leigo, mas também quem é mais responsável por divulgar essa informação. Então, Sim, mais ênfase precisa ser dada por conta dos benefícios, que são cada vez mais conhecidos, assim, do treinamento de força, né? perfeito. Muito Bom, bom, Fábio. Satisfeito? satisfeito. Acho que a gente trouxe, na verdade, luz para várias coisas, né, que são mitos. Acho que também na fisioterapia, acho que Sim. acabam sendo mitos. E, enfim, como é uma ferramenta muito utilizada para diferentes objetivos, Uhum. eu acho que é legal ter esse conhecimento, né? Porque, de novo, em alguns casos a gente pode chegar à conclusão que força é um fator importante para a incapacidade daquele Com indivíduo, né? certeza. Nosso diagnóstico cinético funcional. Então, eu acho que quando a gente quer realmente ter esse benefício, é importante entender qual é o melhor, enfim, né, estado de evidência para prescrição. Uhum. Muito bom. Fábio, muito obrigado pela sua presença aí, pelo seu tempo especial, tá? A gente chamei ele na segunda, já gravamos hoje, então tudo muito rápido, tá? Segunda-feira já sai também, tá, Fábio? E eu Legal. queria ter palavras finais aí, fique à vontade, divulga de novo o seu trabalho, o que você quiser divulgar das suas redes, fica super à vontade, tá? Cara, obrigado pelo convite. Pô, tô de férias e tô feliz aqui fazendo, gravando, porque é show de bola. A gente conhece pessoas novas e fala um pouco do que gosta, faz esse exercício. Agradeço o convite, vamos manter o contato aí. Eu tô diariamente nas redes sociais, pessoal, principalmente Uhum. no Instagram, @Fábio Dominski, Twitter também.
Eu tenho um projeto chamado Exercício Físico e Ciência, que é um Uhum. projeto de divulgação científica que eu criei aí há 3 anos atrás, né? Na verdade, 4 anos atrás. E aí ele tem várias vertentes. Começou com podcast, ele virou um livro. Você consegue ver ele na Amazon, tem lá o livro. Eu até vou mandar para vocês de presente aí, o Rafa e o Fuco vão receber, é só me manda o Aí endereço. sim, hein? Gostei. E aí tem o podcast mesmo, Exercício Físico e Ciência. O livro também tem esse nome. E recentemente lancei um curso online sobre motivação para musculação para profissionais terem esse olhar, esse Que tratamento aí, legal. e terem um método para aplicar, né? Já que a gente tem para os outros, como eu falei, é preciso ter uma estratégia também quando o aluno chega, sabendo que ele Uhum. tem um risco alto de abandonar ali. Então, essa é uma preocupação minha constante. Lá nas redes sociais eu divulgo volta e meia conteúdo sobre essas variáveis. Se quiser, vamos trocar uma ideia lá também. Mas é isso. Satisfação, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, sigam o Fábio nas redes sociais. Ele faz um trabalho sensacional. Com certeza também vai fazer parte da rotina de vocês. São episódios curtos, rápidos, o material é muito didático, baseado em evidência, como vocês viram a fala do Fábio, né? É essencial para a gente também. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, Fábio. Valeu todo mundo. Eu, Rafa. Até Falou, mais. pessoal. Até mais.